Quando eu comecei esse podcast, eu juro pra vocês que eu não fazia ideia do quanto ele me transformaria. Eu achei que seria um espaço para falar sobre livros, cotidiano, diferenças culturais entre Brasil e Portugal e essas pequenas inquietações que costumam perseguir a gente. Acabou que sem querer virou um espaço para eu me escutar também. E hoje, exatamente um ano depois, eu percebo nitidamente a diferença daquela Vivi do ano passado, que já queria ter lançado um podcast reflexivo há séculos e nunca tinha tido coragem. Olha que talvez essa seja a maior lição de todas do podcast, achar que a gente precisa de coragem para começar um. Não é verdade. Eu continuo achando que o que eu falo aqui é besteira. Eu não sei mesmo se serve para alguma coisa ou se ajuda alguém a refletir melhor, whatever. Mas eu decidi que faria mesmo assim. E despretensiosamente, com o microfone na mão, eu aprendi mais do que eu achei que fosse ser possível com um podcast semanal de 10 minutos. E como esse episódio é especial de um ano, eu resolvi trazer para vocês as 50 lições que eu aprendi nos últimos tempos, ou que eu já sabia, mas agora como imigrante faz ainda mais sentido. Então vamos lá. 1. Uma das primeiras coisas que eu senti aqui em Portugal em 2023 é que eu não pertenço a lugar algum. Eu não acho que nascer ou morar num país faz você sentir que você faz parte desse lugar. Eu acredito mesmo, por mais brega que possa soar, que nós temos que criar raízes em terreno desconhecido nas pessoas e não nos lugares. Afinal, o que significa lar quando você já teve ou tem mais de um? 2. Eu descobri que saudade tem muito a ver com semiótica interpessoal, seja lá o que signifique. Quando uma interpretação alheia conversa com a sua visão de mundo e os signos fazem parte de uma mesma linguagem decodificadora da realidade, entende? Eu percebo muito isso aqui em Portugal quando eu não sou compreendida, quando há choque cultural ou algum conflito por diferenças desses códigos de linguagem. E a saudade bate porque eu sei que no Brasil o entendimento de uma frase ou uma lógica ou uma reação seria inerentemente compreendida. O que me leva para a terceira coisa. 3. Perceber que não ser compreendida me força a criar um novo idioma interno. Seja isso bom ou ruim. E a linguagem, tão poderosa, transforma até a minha forma de pensar. Ao me adaptar a situações e realidades, eu descubro novos mundos, novos limites. Tem horas que isso não é divertido, mas eu acho válido, sabe? É bom a longo prazo. E a 4, que é viver fora do país de origem, né? Significa que eu me torno uma estrangeira dentro de mim mesma. Todo esse contato com uma nova Vivi, que precisa ser mais paciente, precisa ser mais ouvinte, tudo isso contribui para eu me enxergar como alguém que veio de fora e precisou se perder um pouco para se encontrar. E é inevitável me perguntar também quantas versões de mim mesma eu tive que deixar para trás para chegar até aqui e quantas surgiram por eu ter vindo para Portugal. 5. Eu aprendi que coragem não é não ter medo. Isso não tem a ver só com o podcast, com ser imigrante, mas com tudo que aconteceu esse último ano. Eu praticamente, não só no último ano, nos últimos anos, eu praticamente dobrei o medo junto com as minhas roupas quando eu fiz a mala e vim para cá, para Portugal. Eu segui com medo quando eu tive que buscar apartamento. Eu tive medo quando eu não percebia muito bem o sotaque português no início. Eu tive e ainda tenho muito medo de viver num mundo em que a minha mãe não mais existe. Mas para a coragem funcionar e existir, precisa também haver medo. 6. Recomeçar dói. E isso fica ainda mais presente depois de um tempo, quando você já tem experiência e já fez de tudo e mais um pouco, e mesmo assim, por estar em outro país, você precisa refazer vários passos para alcançar espaço e haja paciência. Mas também a gente aprende que faz parte do processo e tudo bem doer. 7. Tem uma coisa que eu sinto lá no fundo, que eu sei desde bebê, mas que em certos momentos da minha vida isso fez muito mais sentido, que é saber que o tempo nunca foi linear. É incrível como a gente consegue esticar o tempo ou encolhê-lo conforme a intensidade do que se vive ou do que se rememora. Estar longe de casa me faz pensar num passado bem mais distante. Acontecimentos como o do último ano, ao perder minha mãe, me fizeram voltar até uma fase da pequena infância, que eu já não pensava há muito tempo. E reviver tanta coisa com tanta intensidade me fez respeitar o tempo de outra forma. 8. Uma coisa em Portugal que todo mundo reclama muito é a burocracia. Eu não acho que seja novidade para nós, brasileiros, que, como minha mãe dizia, herdamos dos colonizadores.
Mas uma coisa eu percebi, talvez seja meu lado positivo, vencendo uma discussão, não sei, que esperar aqui virou pra mim um verbo ativo. Eu nunca fui dessas pessoas que se entediam na fila de um banco, porque eu tô sempre com um Kindle na bolsa ou um fone para ouvir podcast ou música. Mas aqui isso tomou ainda outro significado, outro peso. Eu acho que tem muito a ver também com o fato de eu ter que viver mais o presente para me adaptar aos signos novos e a essa cultura nova. E é um ato consciente de tentar absorver o máximo. E talvez eu ainda esteja naquela fase enamorada de que tudo é novo e eu tô aproveitando isso ao máximo. Não é verdade? 9. Crescer não é acumular, mas sim soltar. Pra ser bem sincero, eu aprendi isso na minha primeira mudança, quando eu tive que me desfazer de um monte de tralha. Na segunda, então, foi ainda mais coisa pro lixo ou pra doação. Na terceira, ainda tinha algumas coisas, aquelas nerds que eu amava, quadros, imãs, canecas, sabe? Aquelas coisinhas. Que é difícil, né, se desfazer, porque de certa forma são representações daquilo que a gente ama e fazem parte da nossa vida nerd. Mas aí, na quarta e na quinta vez, quando eu vim para Portugal, foi praticamente tudo embora. Tudo. Eu dei um monte de coisa para os amigos, eu doei coisa, deixei algumas coisas na casa da minha mãe, que agora também já não tenho mais, que meu irmão se mudou e já levou, já foi embora, enfim. Eu trouxe uma caneca do Doctor Who, um pelúcia de Deus de um sábado qualquer, alguns porta-copos de filmes e os livros do Senhor dos Anéis. Foi isso que eu trouxe para Portugal, só. Era o que cabia na única mala que eu trouxe. Para quem me acompanha há mais tempo, sabe a quantidade de coisa nerd que eu tinha dentro de casa e o quanto significa de mudança para mim. E não apenas coisas, mas filosófica e metaforicamente também, a gente pode falar de soltar algumas bagagens emocionais. Soltar, let it go, é a melhor forma de crescer e seguir em frente. 10. Rotina não é prisão, e sim um chão. Eu nunca achei que eu fosse dizer isso, porque eu já fui uma pessoa bem mais espontânea, mas eu acho que a idade está chegando e eu respeito bastante a rotina hoje em dia. É importante ter horário para exercício, para trabalho, para acordar, saber o que vai acontecer nos dias X e Y da semana. Quando tudo é novo, e você também, porque você se vê num país de signos diferentes, ter uma rotina é importante para passar por tudo isso tendo uma base, sabe? Um chão, para segurar o caos, que é reaprender tudo. 11. Não apenas porque eu estou em Portugal, mas talvez porque estejamos vivendo os dias de hoje, que estão bizarros para todo mundo. Mas eu aprendi que, embora o tempo livre nunca seja livre, porque isso não faz sentido algum, eu percebi que ele pode sim ser meu. E isso significa estar satisfeita em vivê-lo da forma que me der vontade, mesmo que isso signifique deitar e olhar para o teto ou meditar. E principalmente não me sentir culpada por isso, por não estar produzindo os projetos pessoais todos que eu tenho na gaveta. Para que tentar vencer o tempo quando eu posso habitá-lo? O tempo e eu precisamos um do outro quando eu preciso produzir, ok. Mas podemos também respirar separados quando ele não couber em mim. Olha eu tentando fazer versos de poema. 12. Eu tinha cá com as minhas bolhas que pensar era melhor que falar. As pessoas queriam que eu discutisse e perguntavam, e eu simplesmente não queria desenvolver uma resposta, porque falar acaba tornando um pensamento sólido e não fluido, como costuma ser na minha cabeça. E como eu sempre fui meio metamorfose ambulante, dizia agora o oposto do que falei antes. Ah, vocês pensaram na música? Conseguiram lembrar? Me parecia que isso era uma coisa contraproducente, né, de falar, entende? E se eu vivo em constante transformação, a coisa que eu falei há 10 minutos pode não ter mais significado amanhã. Etc, etc. Só que aí eu comecei o podcast. E eu aprendi que falar, minha gente, é outra forma de pensar. Mas você já não tinha aprendido isso antes de viver? Com a vida, com a infância, com a terapia? Vocês me perguntam. Afinal, eu faço terapia há muitos anos semanalmente, já não sou mais novinha, né? Sim, eu já sabia disso, mas é que a ficha cai um pouco diferente. É bem verdade que na terapia isso é trabalhado, mas ainda assim, falar para uma terapeuta, uma psicóloga, uma analista, é diferente de falar com o microfone sem saber quem vai ouvir. É um outro tipo de exercício, entende? Que me leva para o número 13, que eu aprendi que a minha voz também precisa me ouvir. Existe um certo espelho na terapia que tem muito a ver com emoções e sentimentos. Como você reage a algo, emoção, e como você constrói os pensamentos e decisões sobre esses pensamentos, que são os sentimentos, e que levam você a ser quem se sente hoje. Você é obrigado a se olhar no espelho, certo? Só que no podcast, como você sabe que é algo público, a tendência é você usar o espelho, mas só depois de tomar banho, se pentear, fazer aquela maquiagem caprichada. Então o espelho meio que te devolve o melhor dos mundos. E aí, meus caros, é aí que entra um outro tipo de aprendizado. O que a minha voz e o meu texto maquiados têm para me dizer sobre mim?
E como eu me sinto quando algo soa diferente daquilo que eu realmente sinto ou quero dizer, e o que eu faço a respeito disso. Se eu apago, né? Se eu falo de novo, se eu gravo novamente, ou se eu deixo passar, é uma decisão. E alguns têm namorados para esse tipo de exercício, no momento que eu tenho um podcast. 14. Agora sim, algo que é bem relacionado à vinda a Portugal e à morte da minha mãe. Vulnerabilidade é uma ponte, não uma fraqueza. 15. Perguntas importam mais do que respostas. Será? Eu ainda me pergunto sobre isso, sobre esse aprendizado. Tem dias que eu estou mais inclinada a pensar que é a pergunta, em outros é a resposta, depende do meu humor ou da pessoa. Mas se tem uma coisa que eu aprendi a fazer mais aqui nos últimos anos é justamente fazer perguntas. 16. Eu converso mais comigo mesma. Acho que podcast é um pouco disso. Embora eu saiba que tenha vocês me ouvindo e não esteja necessariamente sozinha. Alguns até de vez em quando comentam. Adoraria receber mais comentários, aliás, fica a dica. Mas não é exatamente aqui do podcast que eu estou falando. 17. Silêncios dizem muito mais do que a gente pensa. E esse aprendizado eu vou deixar só essa frase no ar. Acho que ela merece um silêncio para penetrar. 18. Nem sempre improvisar é mais honesto que planejar. Todo mundo diz, eu já disse alguma vez, o que é mais espontâneo é mais autêntico, yara, 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 mas eu percebi que não é bem assim. As pessoas nem sempre sabem lidar com suas reações e emoções e tá todo mundo muito perdido nesse mundo de hoje. A gente precisa ter mais paciência. E às vezes improvisar é atuar. E no planejamento a gente acaba colocando mais de nós mesmos em toda a essência do processo. 19. Eu aprendi que eu não preciso saber tudo para dizer algo. Isso eu falei até um pouco no episódio anterior, sobre saber apenas parte do todo e mesmo assim ter que agir. E também as consequências de acreditar ou defender algo cegamente e agir em cima disso. 20. Cada vez mais eu vejo a importância de demonstrar incerteza e compartilhar dúvidas. E o quanto isso está diretamente ligado a criar conexões, com criação de conexões. Dúvidas deveriam revelar coisas boas, gente, e serem vistas de forma positiva e não provocar julgamentos, como eu vejo e vi muito nos últimos 2 anos aqui. 21. A verdade é muito mais interessante. Por ter que se apresentar e falar de si, muitas vezes, quando você se muda de país e de empresa, e fazendo coisas como time-lapse, né, um jantar por semana com estranhos, ninguém te conhece. Então, para fazer conexões e amizade, você meio que precisa passar por isso várias vezes. E eu acabo ouvindo bastante de mim quando eu falo com os outros e percebo que eu tenho uma tendência genuína para falar a verdade. Porque a gente sabe que as pessoas sempre colocam uma coisa mais ali ou aqui, ou para cima quando há um complexo de inferioridade, ou para baixo quando há falsa modéstia, ou até síndrome do impostor. Mas eu tendo mesmo a falar a verdade, eu juro, gente. E eu nem acho que isso seja uma coisa boa, tá? Me coloca em situações super desagradáveis, inclusive. Às vezes falta um filtro, e bota filtro nisso. Mas tem sido uma experiência interessante e libertadora, isso eu não posso negar. Eu acho que tem a ver com a idade também. 22. Por falar em idade, aliás, eu aprendi que as pessoas têm expectativas equivocadas sobre mim, apenas por ter quase 40 anos. E isso me deixa... Não me deixa irritada nem nada, mas eu fico meio triste. 23. Mais que nunca, e mesmo colocando em questão todas as viagens que fiz como turista, aprendi que algumas conexões das mais fortes nascem às vezes de um acaso e podem ficar para sempre. 24. E outras relações podem até nascer intensas, mas nem sempre permanecem e quando morrem podem até morrer caladas. 25. Aprendi que amizades de outros lugares do mapa se mantêm mesmo quando já não estão tão próximas geograficamente. 26. Porém, quando a geografia muda, o afeto muda de forma também. Ele não deixa de existir, mas muda, e às vezes até para melhor. 27. Com a distância, eu consigo enxergar um pouco melhor de como eu era também. E percebo mais que nunca que não preciso ser compreendida para ser amada, embora não ser compreendida ainda me irrite um pouco. 28. Eu percebi que há 3 coisas hoje em dia que me tiram do sério e que antes não me incomodavam tanto assim. Na verdade, eu acho que eu nem ligava para isso, mas agora sim. Que é ser interrompida, não ser ouvida ou distorcerem minhas palavras dentro ou fora de contexto. 29. Percebi também que nem todo encontro com qualquer pessoa que seja veio para ficar. Às vezes a gente só encontra para mudar algo, na pessoa ou na gente. 30. Da mesma forma que eu aprendi a lidar melhor com o tempo e respeitá-lo mais, eu estou também aprendendo a respeitar melhor como eu habito o meu trabalho. E que importância eu dou para ele no momento em que eu tenho que dar e no momento em que eu tenho que viver a minha vida pessoal.
outra coisa que vem com a idade. Nossa, gente. 31. Criatividade precisa de espaço e silêncio. Não adianta a gente preencher cada segundo com produção, execução, operação e caos, mais do mesmo e correria, acumular zilhões de funções e não ter tempo para pensar. Nunca foi, gente. Nem vai ser a resposta para inovar e ter mais resultado. 32. E ainda sobre isso, produtividade sem sentido é outra forma de exaustão. Para que fazer qualquer coisa só para mostrar serviço, agir sem pensar, responder sem analisar, decidir sem dados, sem experiência? Isso só cria mais cansaço mental e físico para todos os envolvidos. 33. Não é, nem nunca vai ser considerado fracasso mudar de rota. Pelo contrário, é inteligente. Erra, mas erra rápido. Muda de rota e tenta de novo. Isso vale para o trabalho, isso vale para a vida, isso vale para um monte de coisa. 34. No trabalho eu sei que pode ser difícil enxergar assim, mas é uma das coisas que eu acho mais importante já há muitos anos. O como se faz as coisas. O propósito de muitos é o lugar onde se vai chegar. Resultado, resultado, resultado. Mas poucas pessoas, poucos líderes pensam no como, na saúde mental e física do subordinado e de todos, na verdade, inclusive do próprio líder. Eu acho extremamente importante e eficaz para qualquer resultado a gente respeitar e se importar com o como, o modo de caminhar até chegar ao destino. 35. Isso me fez lembrar de algo que poderia estar no início do episódio, mas veio agora, que eu descobri que eu posso ser muitas coisas ao mesmo tempo. Eu já sabia da minha elasticidade, a capacidade de me adaptar antes de vir para cá, para Portugal, ainda mais já tendo trabalhado em muitas empresas e desde os 17 anos e já tendo morado fora 2 vezes. Essa é a terceira, mas aqui isso ficou ainda mais evidente. 36. Por falar nisso, eu descobri também que eu ainda sou capaz de amar. 37. Eu percebi que mesmo não consciente, todas as vezes, eu sei o que me move e o que faz o ponteiro da minha bússola jacksperoniana se mover. E isso é bem bom, gente, bem válido quando a gente precisa tomar decisões de longo prazo. 38. Eu voltei a fazer diário, quase que diariamente, coisa que eu tinha parado em São Paulo e só escrevia de vez em quando, e eu aprendi que havia coisas do passado que eu estava escondendo até de mim. 39. Por estar um pouco afastada esse ano da escrita de ficção, eu tenho escrito só crônicas, né? Podcast, diário e tal. E eu coloquei um pouco as fantasias em perspectiva. Eu acabei trabalhando mais nas fantasias internas, nas minhas vontades, nos meus desejos, e isso me trouxe uma ideia melhor do que a escrita não cura, nem nunca curou. O que ela faz é ajudar a cicatrizar, e de fato ajudou muito. 40. Se tem uma coisa muito positiva que veio com o tempo e com a escrita para mim mesma, que ensina pra caramba, é que eu não preciso entender o que eu sinto para escrever sobre isso. Aliás, é até uma das coisas que me move a escrever desde criança, tentar entender o que eu estou sentindo. 41. Tô cada vez mais percebendo, principalmente aqui em Portugal, porque os portugueses são sim bem literais, não é só a impressão nossa, dos brasileiros, que usar a palavra certa é uma pequena revolução, pro bem ou pro mal. Às vezes o fato de eu usar a palavra errada pode ser o fim do mundo, e nem mesmo há espaço para eu me fazer entender. E é aterrorizante. Já é tarde, quando eu tento, sabe, já é tarde demais. Só que em outros momentos, usar a palavra certa também não funciona, porque pode soar rude. É preciso entender a cada momento se eu preciso ser literal ou literária. E independentemente de qual eu escolha, ficou o aprendizado que eu preciso me preocupar muito mais com as palavras. 42. Eu confesso que uma das coisas que eu sinto falta aqui, salvo pouquíssimas exceções em que eu posso me sentar e ser ouvida, é de contar histórias. Histórias são formas de sobrevivência, a gente vive delas, afinal. Por mais que o passado não exista e o futuro ainda também não, a gente usa o presente para falar desses absurdos, dessas memórias ou dos desejos, das vontades, né, nossas ideias para o futuro. E são poucas as pessoas aqui dispostas a ouvir até o fim, sem te interromper. E eu acho que isso é cultural, não é por mal, mas é um respiro quando surge a oportunidade de conversar com alguém e eu não precisar ter pressa para terminar um raciocínio, porque você sabe que alguém vai te interromper já, sabe? 43. Esse ano, e principalmente depois da morte precoce da minha mãe, e do jeito duro como foi, eu aprendi que eu sou bem mais forte do que imaginava, porém, mais frágil e sensível também.
44. Eu aprendi que eu posso recomeçar quantas vezes for preciso e mesmo com medo, eu vou enfrentar o que tiver para enfrentar. 45. Eu continuo não acreditando em certezas e isso não mudou, ainda bem. Não preciso de certezas para seguir em frente. 46. Que a impermanência assusta, como eu falei já em alguns episódios aqui, mas também liberta. 47. Que mesmo mudando de opinião, de gosto, de células e mesmo me perdendo de quem eu era por alguns instantes, eu sei que eu posso continuar sendo. 48. Eu aprendi que eu só tenho a ganhar ao misturar a minha cultura com a cultura dos portugueses e enriquecer a minha forma de pensar e de ser. E eu acho que temos muito a ganhar mutuamente. 49. Eu percebi que mesmo se eu passar 10, 15, 50 anos aqui em Portugal, eu nunca vou terminar de aprender sobre esse país e suas curiosidades e sua riqueza. Assim como eu também não conseguiria saber tudo se eu tivesse permanecido no Brasil, sobre o próprio Brasil, sabe? A gente nunca para de aprender. E eu acho que essa é a beleza de tudo. 50 e última coisa. Deixa eu respirar um pouco, gente. Uau! Houve uma breve época da minha vida que eu busquei algumas respostas mais definitivas para algumas coisas. Poucas coisas. Eu nunca fui muito disso. Mas foi antes da minha fase filosófica de preferir as perguntas. Eu lembro que em 2008, 2009, eu trabalhava numa editora e uma das coisas que eu fazia era responder e-mails dos originais. E muitas pessoas, não poucas, antes de sequer escrever um livro, já vinham perguntar se a editora ia publicar, se a editora tinha interesse de publicar. Ô, gente, como assim? Escreve primeiro, as pessoas têm essas ansiedades, né? Eu acho que a minha maior lição de todas, e que tem vindo com mais presença nos últimos 2 anos, é que a gente precisa mesmo de boas perguntas para trilhar o nosso caminho, e não dessas bobocas que nos fazem perder tempo. E eu não digo nem ouvir essas perguntas, eu digo fazer mesmo, pensar bem nas perguntas bobocas que a gente faz, como essas de: editora, você está interessada em escrever um livro meu que eu ainda não escrevi? Para pensar um pouco no que você acabou de perguntar. Essa coisa da gente se prender às possibilidades, principalmente quando a gente fala de criação e arte, é tão subjetivo, tão infinito. A existência é infinita, há infinitas possibilidades e nós não temos como prever nenhuma delas. E usamos essas predefinições ilusórias para ditar o nosso traço, ditar as nossas ideias, ditar o nosso texto. Se eu tiver essa ideia, será que a editora X vai querer? Não importa. O que importa é se você quer escrever sobre tal coisa. A pergunta do querer ou poder é mais importante. Você quer ou não escrever, independente de qualquer resposta. E você tem condições? Pode. Ou ainda precisa fazer mais perguntas inteligentes antes para tornar algo que você quer em realidade. Entende? 1 ano de podcast, gente. A Vivi de 1 ano atrás tinha outra idade, outras preocupações, tinha uma mãe com quem falava todos os dias, com quem podia falar todos os dias. Quem eu sou hoje, que não existia há 1 ano, e quem eu ainda posso me tornar daqui a 1 ano? Fazer essas perguntas me ajuda a pensar na vida de uma forma mais fluida. Os pensamentos de hoje vão desaparecer ou dar forma para os pensamentos de amanhã. E a consciência disso me torna muito mais flexível e aberta para aceitar que não há respostas definitivas para nada. Nem mesmo morrer é um ato definitivo, se a gente pensar que parte daquela pessoa continua a viver em nós para sempre. Uou, eu me empolguei um pouco nesse episódio, galera, mas eu quis dar um retrato do que eu aprendi até agora. Claro que não é tudo, é só uma ideia. E dizer mais uma vez obrigada a todos por me ouvirem nesses 50 episódios, enquanto eu aprendia a me ouvir. Obrigada de verdade por caminharem comigo nesses papos filosóficos de bar, muitas vezes sem respostas. Mas lembrem-se que estamos todos apenas aprendendo a caminhar e juntos é tão melhor. Então, que venham mais perguntas, mais episódios e mais versões de nós mesmos. Um beijo e até o próximo episódio.